Vamos lá, voltamos. Continuando então, senhores, olha lá. O defensor do acusado deve ser advogado, tá? Então, logicamente, para atuar no processo tem que ser advogado, tá, senhores? Então, o defensor do acusado tem que ser sempre advogado, tá? Senhores, tem algumas exceçõezinhas ali na necessidade de defensor. Então, assim, ó, o réu ele sempre tem que estar com o defensor. Só que tem 3 hipóteses ali que o próprio réu pode atuar em sua defesa, tá? Olha lá, na autodefesa do interrogatório. No interrogatório, o réu ele não vai apresentar a sua defesa, ele não vai apresentar a sua versão dos fatos, ele não vai se defender, tá? Ele não vai, às vezes, até falar que ele atuou em legítima defesa, por exemplo. Ou seja, ele está se defendendo. E ali, o interrogatório é ato personalíssimo. É só o réu que vai ser interrogado. O advogado não pode representar ele no interrogatório. Então, nesse caso, ele está praticando uma autodefesa, tá? Impetrar recurso. Senhores, eu estou lá, recebi uma decisão desfavorável, eu sou o réu. Eu posso chegar e falar para o juiz: ô, seu juiz, eu quero entrar com recurso. O juiz ele vai constar em ata ali que o réu ele demonstrou interesse em apresentar recurso daquilo ali, tá? E aí, logicamente, depois tem que ser apresentadas as razões de recurso, tá? Mas aí já está dizendo ali que o réu ele demonstrou seu interesse de ingressar com recurso, de impetrar recurso, tá? Nesse caso, não precisa ser o advogado que vai falar para o juiz lá: ó, seu juiz, eu quero apresentar recurso. Não, o próprio réu pode fazer isso. E aí ele vai estar atuando em defesa própria, tá? E também impetrar habeas corpus. Senhores, habeas corpus, eu posso impetrar um habeas corpus para qualquer um dos senhores aqui, certo? O habeas corpus não existe um legitimado certo para ingressar com habeas corpus. Exemplo, só pode entrar com habeas corpus o parente ali até o 3º grau. Não, qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus em proteção de qualquer pessoa, tá? Nesses 3 casos, então, senhores, seria uma desnecessidade de defensor, tá? No caso também, assim, ó, o réu ele é advogado. Ele está respondendo ao crime, mas ele mesmo é advogado. Então ele poderia fazer a sua própria defesa? Poderia, tá? Poderia. O próprio Código Penal, quando os senhores forem dar uma estudada aí, vocês vão ver que possibilita isso, tá? Mas aí ele não vai estar sem defensor. Ele só vai ser o próprio defensor, certo? Senhores, defensor dativo, o que é esse termo? O que significa defensor dativo? O réu, ele está respondendo o processo, ele vai ter que trazer seu advogado, certo? Se ele não trouxer o advogado, se ele não nomear nenhum advogado, hoje em dia, com a defensoria pública, logicamente que o juiz vai chamar o defensor público. Só que tem algumas comarcas que não tem defensoria pública ainda. E aí, nesses casos, o que o juiz pode fazer? Pegar qualquer advogado criminalista que tiver na comarca ali na cidade e nomear defensor dativo. Aí o cara vai lá defender o réu naquele processo. Ou naquele processo, ou, por exemplo, se o réu já tem o seu advogado constituído, mas em algum ato processual o seu advogado não está presente. Aí pode ter o ato processual sem defensor? Não pode. Aí o juiz vai chegar ali, abrir a porta do fórum: ô advogado, tá passando um advogado ali, chega aí. Tu vai participar como defensor dativo nesse ato processual só. Aí o advogado vai participar do ato, terminou, assinou, beleza, tchau. O advogado do réu continua atuando no processo e aquele advogado só participou para aquele ato processual, tá? Por quê? Não pode ter nenhum ato processual sem defensor, certo? Então, todas as vezes que não tiver o defensor público ou o réu não tiver constituído um advogado dele, o juiz vai nomear um defensor dativo para defender o réu, tá? Então, ouviu a palavra defensor dativo, é aquele defensor nomeado pelo juiz na falta de um defensor constituído pelo réu ou na falta da defensoria pública, tá? Senhores, mesmo tendo o defensor dativo lá, então começou o processo, o réu não apresentou seu advogado, não tem advogado. O juiz vai nomear um defensor dativo. Porém, é direito do réu, a qualquer momento do processo, constituir um advogado de confiança dele. Tá? Então, a qualquer momento do processo, o réu pode ir lá e falar assim: ó, seu juiz, a partir desse momento, quem vai me defender é esse aqui, é o que eu contratei. Tá? Tira-se o advogado ativo, entra o constituído. Tá? A lei também prevê, senhores, 2 oportunidades de apresentação desse defensor pelo réu: por procuração ou por interrogatório. Qual que é a forma mais comum?
Por procuração. Então eu sou advogado, vem uma pessoa me contratar para defender criminalmente, eu vou fazer uma procuraçãozinha ali e vou juntar no processo. A partir daquele momento, eu sou o advogado da pessoa, eu vou ser intimado para todos os atos. Tá? Ou no interrogatório. Senhores, isso aí, antigamente o interrogatório era o primeiro ato da instrução. Então o que acontecia? Vai começar o processo, vamos interrogar o réu. É o primeiro. Aí o réu chegava lá, réu, cadê seu advogado? Não tenho, nomeia defensor dativo. Ou, eu tenho, meu advogado está aqui, esse aqui. No interrogatório, o réu apresentava o advogado dele. Aí não precisava nem de procuração, certo? Só que hoje em dia, senhores, o interrogatório foi lá para o último. Por quê? O réu ele se defende do quê? Se defende dos fatos, certo? Antigamente, quando ele era o primeiro a falar, alguém já tinha falado no processo? A própria vítima já tinha falado no processo? Não tinha. O réu ia se defender do quê? De qual fato? Então considerou-se que ele tinha que ser o último. Por quê? Ele sendo o último, ele sabe tudo aquilo que foi produzido contra ele. Aí ele vai poder se defender de forma ampla defesa. Certo? Agora, como o interrogatório foi lá por último, tem alguma eficiência ainda desse dispositivo aí que fala que ele pode apresentar o advogado no interrogatório? Ele já tem que ter tido advogado durante todas as produções de prova anteriores. Então, em tese, aí já é para ele ter um advogado. Tá? Porém, pode ser que durante todo o processo era um defensor dativo e chegou no interrogatório e ele apresentou o advogado contratado dele. Aí pode ser. Tá? Como a gente viu, em qualquer momento do processo, o réu pode trazer o advogado dele. Tá? Senhores, o código prevê ali uma situação de abandono do processo pelo defensor. Então, eu sou o defensor do réu. Tá? Não o dativo, tá, senhores? Constituído. Eu sou defensor constituído do réu. Tá? Eu desisti, não quero mais defender aquele réu. Eu vou abandonar o processo. Eu posso? Eu posso. Eu tenho que demonstrar um motivo imperioso para o juiz. Então eu vou lá e vou... Na verdade, eu vou só comunicar ao juiz do motivo imperioso pelo qual eu estou deixando o processo. O juiz ele não precisa aceitar, tá? Eu só vou declarar esse motivo imperioso para ele. Que é um motivo de força maior no caso, tá? Essa comunicação, logicamente, ela tem que ser prévia ao juiz, né? Eu não posso simplesmente deixar o processo, tá? Eu tenho que fazer uma comunicação prévia para o juiz dizendo que eu vou deixar o processo e demonstrando o motivo imperioso. E o Estatuto da OAB prevê o seguinte: o advogado que for deixar o processo, obrigatoriamente, ele tem que permanecer por mais 10 dias ali defendendo o acusado. Por quê? É o tempo considerado necessário para ele constituir um novo advogado. Vai que tem algum ato processual ali, no meio, o cara acabou de desistir do processo, o advogado. Aí vai ter um ato importantíssimo, um ato processual importantíssimo ali. Aí o réu vai ficar sem advogado? Vai constituir um advogado dativo? Não, aí a OAB diz, durante 10 dias, o advogado ele é obrigado a continuar no processo para dar tempo da parte ir lá e contratar um outro. Tá? Tranquilo aí, senhores? O advogado pode deixar o processo? Então pode, tá? Motivo imperioso. No caso de audiência, senhores, vai ter uma audiência e o advogado do réu ele não pode comparecer, tá? Não pode comparecer. Pode ser adiada a audiência? Pode, tá? Pode. Só que o defensor ele tem que apresentar um motivo justo até o início da audiência. E ali está em vermelho por quê, senhores? Porque cai, tá? Cai. Vai ter uma audiência, o advogado não pode estar presente. Ele tem que comunicar o motivo justo de qualquer forma. Hoje em dia, com os meios eletrônicos que a gente tem, é fácil, né? Pega o celular, bate uma foto, manda lá, tranquilo, tá? Mas ele tem que mostrar o motivo justo e até o início da audiência. Se começou a audiência e ele não apresentou motivo justo nenhum, o que vai acontecer? Vai ter o ato processual normalmente e o juiz vai nomear um advogado ativo. Certo? Se ele apresentar o motivo justo até o início da audiência, aí adia-se a audiência. Tá? Senhores, existe impedimento para ser defensor na causa? Existe. Tá? Eu não posso ser advogado do réu se eu for parente do juiz, por exemplo. Tá? Então, olha lá, parentes do juiz, cônjuge, companheiro, companheira, parente, consanguíneo, afim, em linha reta, colateral, terceiro grau. Então, senhores, eu sou advogado. O processo já existe, o juiz já está lá, o meu irmão é juiz e ele já está lá atuando no processo. Vem o réu e quer me contratar para ser advogado dele. Eu não posso, eu vou falar para ele assim, cara, eu não posso atuar no seu processo. Por quê? Porque o juiz é meu irmão
Eu não posso, eu sou impedido. Tá? Eu sou impedido. Tranquilo? O juiz já está lá no processo, então eu que não posso ingressar. Certo? Assistente de acusação, senhores. Olha só. É de vermelho mesmo. Senhores, o processo aqui ele tem o juiz lá, a parte julgadora, parte acusatória, Ministério Público e o réu, tá? A defesa, certo? Quem que é o assistente de acusação? O próprio nome fala, é o assistente da parte que acusa. Então o assistente de acusação aqui, ó, vai ingressar aqui, certo? Aqui, ó, assistente de acusação. Quem que vai ser o assistente de acusação? Quem que tem interesse direto na causa? É a vítima, não é? Então aqui, ó, o Ministério Público é o promotor. Promotor. A vítima, ela vai ingressar como assistente de acusação do promotor, ou seja, ela vai auxiliar o promotor, ela vai auxiliar o Ministério Público na acusação do processo, na acusação do réu no processo, tá? Então tá lá, ó, possibilidade do ofendido atuar ao lado do Ministério Público no polo ativo da ação. A missão é auxiliar o Ministério Público. Então depois a gente vai ver ali que a assistente de acusação pode fazer diversos atos no processo ali para auxiliar o Ministério Público na parte acusatória. Tá? Senhores, informações importantes. Não cabe no inquérito policial. Logicamente, já existe uma ação no inquérito policial? Já existe uma parte acusatória? Não, no inquérito policial existe apenas uma investigação, certo? Então não tem assistente de acusação no inquérito policial, tá? Não é obrigatória a existência do assistente de acusação. A vítima, senhores, ela só entra no processo como assistente de acusação se ela quiser, tá? Se ela não quiser, se ela, ela tá de saco cheio de ficar relembrando o crime, ela não quer nem ouvir falar mais nesse crime, deixa lá correr o processo, né, Brasil, ela pode deixar quieto, deixa que o Ministério Público ele vai atuar com todas as formas possíveis para, se o cara for realmente culpado, condenar o cara, tá? Então não é obrigatório a existência do assistente de acusação, tá? A vítima entra como assistente de acusação se ela quiser, tá? Senhores, quem pode figurar como assistente de acusação? Falei aqui, ó, a vítima, né? Assistente de acusação é a vítima, tá? É a vítima. Seu representante legal, e aí quando a gente fala de representante legal, por exemplo, a vítima é um menor de idade. Quem que é o representante legal da vítima? Os pais. Os pais podem figurar como assistente de acusação, tá? E no terceiro caso ali, ó, o CAD. Senhores, CAD, decorem, tá? A gente falou sobre isso ontem, eu acho, né? O CAD, senhores, decorem, tá? Decorem. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? A vítima faleceu, tá? A vítima ali, maior de idade, faleceu. Quem que pode ingressar como assistente de acusação no lugar da vítima? O cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E ali, interpretação extensiva, cabe o companheiro ou a companheira também, tá? Junto do cônjuge ali. Tranquilo? Lembre, esse CAD aí é muito importante, tá? Esse nomezinho aí. Opa. Senhores, podem ingressar o assistente de acusação enquanto durar a ação penal. Logicamente, qual que é o interesse da parte da vítima aqui ingressar na ação penal para auxiliar o Ministério Público? Enquanto tem processo. Depois que acabou o processo, qual é o interesse? Não tem mais interesse nenhum, certo? Então, o assistente de acusação, ele pode ingressar em qualquer momento durante a ação penal, tá? Enquanto não transitar em julgado lá a decisão, a sentença, a vítima pode entrar como assistente de acusação, tá? E na execução penal? Senhores, a execução penal o que que é? Eu tenho a ação penal, certo? A ação penal. No caso de condenação, o cara foi condenado a 10 anos de prisão. O que que vai acontecer? A execução da pena dele. Da pena, execução penal, tá? A execução da pena.
Tá? A execução da pena, senhores, o processo já acabou, o cara já foi condenado. É a mera execução da pena a qual ele foi condenado. Tá? Então aqui já não cabe mais a participação do assistente de acusação. Tá? Não cabe assistente de acusação na execução penal, só na ação penal. Tá? Só durante a ação penal. Outra informação importante, senhores, ele ingressa em qualquer momento na ação penal, durante a ação penal, só que ele vai receber o processo no momento em que ele receber, do jeito como ele estava. O assistente de acusação não vai ingressar no processo e querer, por exemplo, falar sobre provas já produzidas, sobre atos anteriores. Aquilo que já foi produzido, já foi feito no processo, já foi feito, passou. O assistente de acusação passa a atuar no momento em que ele ingressa para frente, tá? Então tá lá, ele recebe a causa no estado em que ela se achar. Tranquilo? Senhores, o Código de Processo Penal ele proíbe que o corréu seja assistente de acusação. Ou seja, tem um réu aqui e o corréu vai ingressar lá como assistente de acusação. Qual que é o interesse do corréu de ingressar como assistente de acusação do cara que praticou o crime junto com ele? Às vezes esse cara aqui fez a delação premiada. Os senhores já devem estar familiarizados com esse termo aí, né? Delação premiada, esse aqui pegou, resolveu falar tudo para o juiz, inclusive denunciando os outros participantes do crime. Então ele foi lá e delatou o corréu. Aí esse aqui ficou bravinho e falou assim, tu me entregou? Então agora eu vou entrar como assistente de acusação do Ministério Público para te ferrar também. Não pode, tá, senhores? Só quem pode ingressar como assistente de acusação é a vítima, seu representante legal ou aquelas pessoas que podem substituir, o CAD, tá? Corréu não pode ser assistente de acusação, certo? Senhores, o assistente pode, tá? Aí ali tem o código traz algumas situações que o assistente de acusação pode praticar durante o processo como auxiliar do Ministério Público. Propor meios de prova. Então a vítima, o assistente de acusação pode chegar lá e falar assim, tem uma testemunha lá que o Ministério Público desconhece, tem uma testemunha lá que tem que ser ouvida. Vai lá e vai solicitar a oitiva da testemunha. Pode inclusive fazer pergunta para as testemunhas arroladas pelas partes, pelo Ministério Público, pelo réu. O assistente de acusação pode fazer essas perguntas. Pode participar do debate. Depois da produção de provas, lá no final do processo, vai ter o debate. Então o Ministério Público vai poder falar durante um tempo, ou a defesa vai poder falar durante um tempo. Só que ingressou o assistente de acusação, o que vai acontecer? O Ministério Público vai falar durante um tempo, o assistente de acusação vai poder falar também no debate oral, e por último a defesa vai falar. Tá? Arrazoar os recursos do Ministério Público, então o Ministério Público entrou com o recurso, o assistente de acusação vai poder lá e também escrever as razões ali do recurso, tá? Fundamentar o recurso, certo? Ou inclusive apresentar o recurso próprio. Então, o Ministério Público pode entrar com os recursos? Pode. Logicamente, ele é a parte autora, né? Esse aqui é um mero assistente, auxiliar. Só que o assistente de acusação, em determinadas situações, ele mesmo vai poder entrar com o recurso autônomo dele. Quais situações? E aí, se os senhores observar as situações que são previstas ali, são todas no sentido de excluir o processo contra o réu. Ou seja, qual que é o interesse maior da vítima aqui? É que o cara seja condenado, certo? A vítima está brava com o cara, a vítima quer que o cara sofra uma penalidade. Olha lá as hipóteses que a própria vítima pode entrar com recurso como assistente de acusação. Impronúncia, absolvição ou extinção da punibilidade. Impronúncia é a decisão do juiz no tribunal do júri dizendo o seguinte: esse caso aqui não é caso de tribunal do júri. Quando é caso de tribunal do júri, o juiz dá uma decisão de pronúncia. Aí o juiz vai lá, dá uma pronúncia falando assim, tal fulano de tal, denunciado pelo crime de homicídio, tal, vai ser julgado pelo tribunal do júri. A impronúncia é o contrário. O juiz vai pegar e falar assim, não, ele não vai para o júri. Aí ele pode ter desclassificado o crime para, por exemplo, um homicídio culposo, por exemplo, certo? Aí já não vai para o júri, tá? Nesse caso, a vítima estava louca para que o cara fosse para júri, para ser julgado por homicídio doloso. Só que o juiz pega e assim, não, esse caso aqui foi homicídio culposo, não foi doloso, então não vai a júri. Vai ser julgado por homicídio culposo pelo juiz comum. Aí a vítima, vai poder fazer o recurso,
tá? Absolvição. Pô, tá lá o processo, o juiz absolveu o réu. O interesse da vítima é que o cara seja punido. Pô. Então a vítima ela vai poder ingressar, como assistente de acusação, vai poder ingressar com recurso próprio dela. Não precisa ficar esperando o Ministério Público. E decisão que extingue a punibilidade. Falei algumas situações ali, o perdão, na verdade o perdão é ação penal privada, tá? Uma perempção, por exemplo, que também é uma situação que vai extinguir a punibilidade do réu. Extinguir a punibilidade, o réu ele vai sofrer alguma penalidade? Não, tu está extinguindo a punição ao réu, extinção da punibilidade, o réu não vai mais ser punido. Se o réu não vai mais ser punido, pô, a vítima vai ficar uma fera, pô. A vítima quer que o cara seja punido. Então o interesse dela também de entrar com recurso para que não seja declarada a extinção da punibilidade, certo? Então, nesses três casos, senhores, e aí quando vocês forem estudar o código aí, vocês vão ver que não fala exatamente os nomezinhos das hipóteses ali. Fala assim, no caso do artigo 573, inciso tal, a vítima, o assistente de acusação vai poder entrar com recurso, tá? Mas os artigos que falam os artigos que são citados nesse artigo do recurso aí, são essas três situações, tá? Impronúncia, absolvição e extinção da punibilidade, certo? Conseguiram entender então aqui, senhores? Não vão confundir com aquele assistente técnico que a gente falou quando a gente falou de perícia. Lembra? Quando a gente falou de perícia, a gente falou do assistente técnico. O assistente técnico é o perito contratado pela parte para ajudar a própria parte. Assistente de acusação não é assistente técnico, tá? Assistente técnico é perícia. Assistente de acusação é auxiliar do promotor aqui em ação penal pública. Cabe assistente de acusação em ação penal privada? Quem que é o legitimado para ingressar com uma ação penal privada? É a própria vítima. Para que vai precisar? Ela mesma vai ser assistente de acusação dela mesma? Não. Então não cabe assistente de acusação em ação penal privada. Porque a vítima é a própria legitimada para ingressar com a ação. Tá? Senhores, no caso, eu sou a vítima, eu ingressei no processo como assistente de acusação. Só que aí, a partir desse momento, eu vou ser intimado para todos os atos do processo, certo? Só que eu fui intimado para algum ato do processo que eu tinha que estar presente e eu faltei sem motivo, sem justificativa. A partir do momento que eu faltei sem justificativa, digamos que aqui é o processo, certo? Eu fui intimado para participar desse ato aqui, e eu faltei sem justificativa. Desse momento para frente, o processo vai continuar independentemente de nova intimação do assistente de acusação. Então aqui vai ficar sem intimação do assistente de acusação. Tá? Logicamente, o assistente de acusação pode retornar ao processo, tá? Mas se ele faltou um ato que ele deveria estar presente, que ele foi intimado e não foi, o processo vai seguir independentemente de nova intimação do assistente de acusação. Tá? Por fim ali, senhores, da admissão ou recusa do assistente não caberá recurso. Tá em vermelho, senhores, por quê? Porque cai, tá? Vai cair lá na provinha lá, o Código de Processo Penal tem um artigo sobre isso, então é letra da lei, tá? Vai cair uma questãozinha lá falando assim, da admissão do assistente de acusação caberá recurso de apelação, ou caberá recurso de sentido estrito, por exemplo, que são dois recursos previstos aí no Código de Processo Penal. Não, da admissão ou não do assistente de acusação não cabe recurso. Aí há entendimentos que caberia mandado de segurança, tá? Mas aí não é do código, o código não fala isso, é entendimento doutrinário, tá? Para fins de prova baseadas na letra da lei, não cai, tá? Outra situação que não está aí, senhores, mas está prevista e cai também. Toda vez que o juiz recebeu um pedido de inclusão do assistente de acusação, o Ministério Público tem que ser ouvido, tá? Então o juiz recebeu o pedido lá de inclusão da vítima como assistente de acusação, o juiz vai pegar, intima-se o Ministério Público para falar. Por quê? Quem que é o assistente de acusação? É o auxiliar do Ministério Público. Então nada mais justo que o Ministério Público pegue aquela solicitação de inclusão e fale alguma coisa. Tá? Vai poder recusar ou não? Depende. Tem que apresentar motivos se ele não quiser. Tá? Mas em regra não tem motivos para recusar, certo? Por isso que caberia mandado de segurança. O mandado de segurança é para direito líquido e certo, ou seja, não tem o que fazer. Tá? Mas o Ministério Público tem que ser ouvido.
certo? Questãozinha, ó. Quanto aos assistentes de acusação, o CPP estabelece que o assistente é aquele que oferece a denúncia na hipótese de inércia do Ministério Público nos crimes de ação penal pública. Errado. Tá? A morte do ofendido obsta que outrem atuem ao lado do Ministério Público no polo ativo. Se a vítima morrer, não existe mais assistente de acusação? Lembrem, o CAD. Então a vítima morreu, pode ingressar como assistente de acusação, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Certo? Na hipótese de ação penal privada, poderá haver assistência de acusação somente se houver pluralidade de ofendidos. Acabei de falar, ação penal privada não cabe assistente de acusação, porque o legitimado para ingressar com a ação penal privada é a própria vítima. Tá? Na hipótese de morte do ofendido, poderão habilitar-se como assistente o seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Pronto, está aí. Pô. Na verdade, a B ali e a D, se não era uma, era outra. Né? Tá? Mas está ali, ó, o CAD. Ó, na hipótese de morte do ofendido, poderão habilitar-se como assistente, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. O CAD. Tá? No caso da ação penal pública, na inércia do Ministério Público, é ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Para a prova de vocês não cai essa matéria de ação penal. Tá? A assistência inicia-se com a denúncia e conclui-se em havendo interesse ofendido com o término da execução da pena. Não, lembrem, na execução penal não existe assistente de acusação. Tá? Resposta ali é D, então. Lembre o CAD. CAD, tá? Muito importante. Senhores, auxiliares da justiça. Quem são os auxiliares da justiça? São aqueles funcionários que trabalham no Poder Judiciário. Tá? Então, o escrivão, o técnico judiciário, o oficial de justiça, todo mundo ali que está envolvido no Poder Judiciário é auxiliar da justiça. Certo? Senhores, olha só, as causas de suspeição dos juízes estendem-se aos auxiliares de justiça. O Código fala apenas em causas de suspeição. Tá? Não fala nada em causa de impedimento, então tomem cuidado com pegadinha, certo? Causas de suspeição dos juízes estendem-se aos auxiliares de justiça. Causas de impedimento não tem previsão, tá? Não tem previsão. Cara, assim, ó, existe entendimento que não deveria nem existir causa de suspeição dos auxiliares da justiça, porque quem toma a decisão no processo é o juiz. Então, por exemplo, um escrivão não teria influência no processo de forma tamanha a causar um tumulto processual ali por causa de uma causa de suspeição, por exemplo. Só que entende-se que causa de suspeição dos juízes estende, certo? Para fins de prova que os senhores vão fazer, tem que seguir o que está escrito na lei. E a lei só fala em causa de suspeição. Se cair alguma causa de impedimento lá de auxiliar de justiça igual a de juiz, aí o Código de Processo Penal não prevê, tá? Não prevê. Tranquilo? Senhores, os peritos oficiais e não oficiais estão sujeitos à disciplina do Poder Judiciário. O que é o fato de eles estarem sujeitos à disciplina do Poder Judiciário? É que eles podem cometer aqueles crimes contra a administração pública, crimes praticados por funcionários públicos. Tá? Ou seja, o perito oficial ele vai ser detentor de cargo público, então ele logicamente ele é funcionário público. Tá? Agora o não oficial não. O não oficial é aquele que é chamado quando não existe um oficial. São chamados dois peritos não oficiais. Esses dois peritos oficiais, a partir do momento que eles são nomeados, eles passam a ter o status de funcionário público para fins de aplicação da lei penal. Então eles vão ser considerados funcionários públicos para fins de crimes praticados por funcionário público. Tá? Com relação ao perito, senhores, as partes não participam da nomeação do perito. A gente já falou isso quando a gente falou de perito lá em provas, lembram? Quando a gente falou de perito em provas, a gente lembra, o perito ele é imparcial, ele é nomeado pelo juiz, ou ele é detentor de cargo público, ele é imparcial, ele não é nem de uma parte nem da outra. Ele está ali para provar a verdade real dos fatos. Tá? Ele vai fazer a perícia dele ali para demonstrar para o juiz o que realmente aconteceu, a verdade real. Certo? Então ele tem que ser imparcial. Tá? Então as partes não participam da nomeação. E para os peritos, lógico, o perito ele é auxiliar da justiça? Tá? Então os peritos também aplicam-se as causas de suspeição dos juízes. Tá? Então auxiliares de justiça no geral aplicam-se as causas de suspeição do juiz. Tá? E aí tome cuidado
como eu já falei, não tem causa de impedimento prevista no Código de Processo Penal para eles. Questãozinha lá, senhores, ó. As partes poderão intervir na nomeação do perito? Acabamos de falar, não pode. O perito é imparcial, as partes não participam. Somente o perito oficial estará sujeito à disciplina judiciária? Não, o não oficial também. Não é extensivo aos peritos no que lhes for aplicável o disposto sobre suspeição dos juízes. É extensivo, acabamos de falar, certo? Podem ser peritos menores de 21 anos, desde que conhecedores da matéria a ser periciada. Falamos disso quando falamos de prova. Lembra lá que os requisitos para ser perito, um dos requisitos é não ter menos de 21 anos, tá? Então não pode. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. Senhores, intérprete, a gente falou também, quando a gente falou na matéria de provas lá, a gente falou sobre os intérpretes. Eles são considerados peritos. Peritos em quê? Peritos em linguagem, certo? Então eles são equiparados a peritos, tá? Tá lá, resposta certa aí. Vamos só terminar, senhores, porque a matéria já encerrou, tá? Agora só tem as questões, beleza? De acordo com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Somente depois do interrogatório, nos casos de ação penal, de ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público ofendido ou representante legal. É somente após o interrogatório? Não, é em qualquer momento, tá? Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. E aí? Certo, vocês? Ó, falou em acusado, é acusado ou réu, já está dentro da ação penal. Pode ter algum ato processual sem defensor? Não pode, todos os atos têm que ter defensor. Tá? Correto. Ao corréu, no mesmo processo, será facultado intervir como assistente do Ministério Público. Não pode, só quem pode ser é a vítima ou aquelas pessoas que podem substituir a vítima. A admissão do assistente de acusação será determinada pelo juiz independentemente de previamente ouvir o Ministério Público. Falei para os senhores, não pode, o Ministério Público ele tem que ser ouvido antes de ser admitido o assistente de acusação. Tá? Da decisão que não admitir o assistente de acusação, caberá recurso, devendo inclusive constar dos autos o pedido e a decisão. A gente viu também que da admissão ou não aceitação do assistente de acusação, não cabe recurso. Tá? Não cabe recurso. Vocês estão vendo? Eu coloquei algumas questões aqui para vocês verem como é que é aplicado isso aí nas provas, tá? É bem tranquilo. Tudo aquilo que a gente falou aqui é como é solicitado nas provas, tá? É bem tranquilo. Os senhores vão estudar aí, ó, não tem nada diferente do que está na lei, tá? Só tem que tomar algum cuidadozinho com esses detalhezinhos ou outro. Tranquilo? Que aqui cai. Ó, e essa prova aí, ó, a CAF da Polícia Civil de Santa Catarina, tá? Então tá lá, ó, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Mais uma, ó, e FCC muito parecida com a banca que vocês vão participar da prova de vocês ali, tá? Que a provável banca, certo? Nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor, exceto quando foragido. Falamos, mesmo quando ele está foragido, se for realizado algum ato processual, tem que ter um defensor, mesmo que dativo, tá? Impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que ele tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes, mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, padrasto, o cunhado, genro, enteado de quem for parte no processo. Pô, é uma redação, certo? Mas está falando aquilo que a gente viu lá, ó, tá? A dissolução de casamento, ela cessa se não tiver filhos. Tá? Então, ó, cessará a dissolução que ele tiver de causa, salvo sobrevindo descendentes. Correto. Ainda que dissolvido o casamento sem filhos, continua as causas de suspeição, impedimento de suspeição, para o sogro, padrasto, cunhado, genro, enteado. Tá? Correto essa daí, então. A C. É possível intervir como um assistente do Ministério Público com o réu? De novo perguntando aquilo ali. O réu não pode ser assistente de acusação. Do despacho que admitir ou não o assistente do Ministério Público, caberá recurso. De novo uma questão falando que cabe recurso. Não cabe recurso. Tá? A condição coercitiva é cabível apenas às testemunhas, não havendo qualquer previsão legal para que tal medida se aplique ao acusado que não atender a intimação para interrogatório. Aí vocês têm que tomar cuidado, tá? Porque é 2017, o entendimento lá do STF foi 2018, tá? Da inconstitucionalidade da condição coercitiva no interrogatório, tá? Olha lá, a resposta correta é a B.
Tá? Mais uma, a audiência poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer, a ele incumbindo provar o impedimento até a abertura do ato. E aí tá certo, né? Até a abertura do ato ele tem que apresentar o motivo de justificação. Tá? Se não o fizer, deve o juiz nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Correto, certo? Se o cara não puder ir, se ele não o fizer, ou seja, se ele não apresentar justificação, o juiz ele vai nomear defensor dativo, tá? Ainda que só para aquele ato. A participação de membro do Ministério Público na fase de investigação criminal acarreta seu impedimento para o oferecimento da denúncia. A gente viu, súmula do STF lá, não tem, o promotor ele pode participar da investigação e ele vai poder participar do processo criminal normalmente, tá? A C, o assistente será admitido mesmo após passar em julgado a sentença. Pô, passou em julgado a sentença, trânsito em julgado, tá, senhores? Para quem não é familiar ainda, trânsito em julgado é que já teve a decisão, já teve os recursos e acabou, não muda mais. O processo encerrou definitivamente, tá? Depois que o processo encerrou definitivamente, ou seja, passou em julgado a sentença, cabe ainda ingresso do assistente? Não cabe. O assistente ele só entra durante a ação penal, tá? E a D, o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão, mas não há nulidade no julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior no mesmo processo. Não, tá, senhores, se o jurado já funcionou anteriormente no mesmo processo, lembram, as causas de suspeição do juiz aplicam-se também aos jurados, por interpretação extensiva, lembra? Também está errado, tá? Senhores, fechamos por aqui, tá? Alguém está com alguma dúvida aí? Tranquilo? Galera, precisando de alguma coisa, tá? Eu estou à disposição. Eu vou deixar depois um e-mail aqui, eu tenho meu e-mail lá na secretaria, se alguém quiser depois entrar com o e-mail, porque hoje é a última aula de processo penal do curso da PM, tá? Então, tendo alguma hora que vocês forem estudar, tendo alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, tem meu e-mail e meu telefone lá com a coordenação, se alguém quiser entrar em contato, fechou? Valeu, galera, estudar, hein? Boa prova aí pra todos.